Bem, eu preciso iniciar dizendo a vocês que esse vídeo não é um vídeo de fórmula mágica, é um vídeo de plano e constância. Esse não é um vídeo de como ganhar dinheiro do dia para a noite. É sobre o que eu pretendo fazer de verdade para viver de crochê em 2026. Eu estou fazendo crochê há mais ou menos um ano e meio, de forma profissional, digamos assim. E o que eu fazia era moda casa, que eu faço moda casa, por encomenda, e já fiz pouquíssimas peças de vestuário. O que eu fiz de vestuário foi saída de praia, aquela saia de praia mesmo, ponto tela, e ponto rede, que é a mais fácil, né? E eu fazia peças simples, peças assim que a cliente me mandava foto, eu encontrava videoaula. Se alguém me mandasse uma foto de uma peça e eu não encontrasse a videoaula, eu não fazia, porque eu não tinha habilidade ainda de tirar pela foto. E eu já recusei várias encomendas, principalmente de vestuário, porque eu tinha muito medo de pegar e não conseguir fazer, e a peça ficar menor na cliente, ou ficar maior e tal. Então eu já recusei muitas encomendas de vestuário por conta disso. E dessas várias encomendas que eu pegava, eu também já fiz algumas peças de a pronta entrega. Porém, é, bem pouquíssimas peças assim, que eu pegava mesmo era encomenda. E ainda assim, eu pegando essas encomendas, e a depender da complexidade da peça, mesmo eu encontrando a videoaula, tinha algumas peças que eu ficava com muito medo de fazer. Eu já fiz alguns croppeds também. E tinha peças que eu ficava com tanto medo de não conseguir fazer, de não ficar bom, que eu ia postergando a produção da peça. Eu ia deixando passar alguns dias, ia fazendo outras coisas e tal. Aí eu falei, não, sempre deixava para depois, né? Quando eu terminar de fazer a limpeza da casa aqui, eu vou fazer o crochê e tal, não sei o quê. Quando eu terminar tal coisa, eu vou pegar e vou fazer. Aí a cliente me dá uma mensagem, e aí, já tá, como é que tá aí? Tá tudo certo? Eu, não, tá sim, tudo certo, não sei o quê. E às vezes eu não tinha nem iniciado a peça ainda. Mas como eu sabia que de qualquer forma eu teria que fazer, então eu falava, não, tá tudo certo. Tá. Só que muitas vezes eu ainda não iniciava. E tudo isso por conta do medo de errar, do medo de não conseguir produzir, de não ficar perfeito como a cliente queria e tal. E nessa eu acabava perdendo prazo. Quando eu começava a fazer, eu tinha que fazer bem rápido, tinha que crochetar dia e noite para conseguir entregar, né, na data certa. E aí ficava ansiosa porque da entrega estava se aproximando e a peça ainda não estava finalizada, sendo que o que me fez perder o prazo foi exatamente o medo de não conseguir produzir a tempo, de não ficar perfeito, e isso acaba me atrapalhando muito. Com o tempo, eu fui aprendendo algumas peças, né? Teve peças já repetidas que eu já produzi. E no ano passado, 2025, eu entrei em uma semana de imersão da crocheteira e professora Anne Galante. Não sei se vocês conhecem, mas ela é maravilhosa. E em duas, três aulas assim de crochê que ela deu, focada principalmente em vestuário, eu aprendi muita coisa, minha mente abriu muito assim. E nisso eu perdi mais o medo de trabalhar com vestuário. Depois dessa aula, eu consegui produzir um conjunto de praia que eu tinha recebido encomenda. E aí fiz de forma bem mais leve, porque alguns medos já haviam sido vencidos, né? Já comecei a entender melhor algumas coisas do crochê e tal. E isso me fez ter mais segurança. E a partir daí, eu comecei a estar mais aberta a receber encomenda também de vestuário e de peças mais complexas, mesmo sendo moda casa. Só que ainda assim, eu crochetava ainda muito devagar. Eu, na maioria das vezes, na verdade, eu não priorizava o trabalho. Tinha muitas coisas que eu colocava à frente. A questão de estar fazendo favores, outros trabalhos, aqui, principalmente trabalhos de gráficos e tal, que eu poderia ter dito não por conta dos prazos mesmo e tal. Eu poderia ter visto que não ia conseguir conciliar as duas coisas e abrir mão do trabalho gráfico e focar no meu trabalho do crochê, que é a minha prioridade, né? Mas isso por diversas vezes não aconteceu. Mas esse ano, a partir de agora, já comecei a dar um basta nisso. E eu tenho um plano, tenho algumas metas
o que eu vou fazer esse ano agora, desde agora, né? Porque não é uma coisa momentânea, não é uma coisa que vai ser para 2026 apenas. Uma coisa que eu vou levar para a vida, porque eu quero ser uma crocheteira de sucesso, eu quero ganhar dinheiro com crochê, eu quero que o crochê seja a minha renda principal. E vendo muitas dessas crocheteiras na internet, a gente vê que é possível sim. Elas começaram do zero, elas começaram sem nada, começaram com um cone de barbante e hoje tem um mega estoque, e hoje elas entregam para todo o Brasil. E então eu vou falar aqui para vocês o que eu vou fazer para estar conseguindo me superar no crochê este ano, tá? A partir desse ano. Então, o meu plano é o seguinte: é, primeiro começando. Então, meu plano é o seguinte: acelerar as minhas encomendas, diminuindo os prazos, porque eu estava dando em média de 30 dias para entregar uma encomenda. Tudo bem que eu compro barbante pela internet, então chega em média a 10, 12 dias nessa faixa. Quando é com o Mercado Livre, não. Quando eu compro no Mercado Livre, que chegam com 3, 4 dias por aí. Mas geralmente compro pela crocheteira, já comprei também alguns cones na Shopee. Então, geralmente a média de entrega é isso aí. É 10, 12 dias. Então, até 20 dias, mais ou menos, seria um prazo bom, um prazo ideal para eu estar conseguindo entregar essas peças. Principalmente se for de cores que eu não tenho em casa. Então, dá para estar comprando, chega assim 10, 12 dias. E 8 dias é de produção, né? A gente sabe que eles colocam esse prazo, mas geralmente chega até antes mesmo de 10 ou 12 dias. Então, mesmo que eu coloque, eu mantenha o cliente esses 30 dias por questão de segurança, eu quero conseguir entregar antes, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Organizando melhor minha rotina, né? Aqui, questão da casa, da criança e tal. E eu tô aproveitando também que ela tá de férias agora para fazer uma mega organização na casa, tirar muita coisa aqui que não serve, coisas que não são úteis mais pra gente, porque a gente acaba acumulando coisas em casa e só vai ser mais coisas ainda pra gente estar limpando, pra gente estar organizando. Tem coisas que não tem lugar pra colocar, então vai ter que ir pra outro lugar, pra outra casa, jogar fora, enfim. Mas se não tem espaço pra colocar, então não é válido que fique pelos cantos, pelo meio da casa e tal. Então, tô fazendo um mega faxinaço aqui em todos os cômodos da casa, tirando muita coisa que não serve, coisas que não são mais úteis, que de certa forma a gente vivia aguardando, que tipo, pra não jogar fora e tal, não sei o quê. Mas enfim, só servia pra dar ainda mais trabalho, né? Coisas pra estar limpando mais ainda. Então é isso, eu vou organizar aqui a questão da minha rotina aqui em casa, para eu ter mais tempo de estar trabalhando. Vou priorizar o meu trabalho no crochê, que é o que eu quero mesmo. Eu não quero ser uma grande gráfica, eu quero ser uma grande crocheteira, quero ter uma crochetaria. Então é nisso que eu tenho que focar. E para isso também, além de priorizar em relação a outros trabalhos, vou ter que aprender a dizer mais nãos, né, para favores, porque isso acaba tomando muito tempo. Inclusive ontem, enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo, que ia gravar ontem mesmo, uma amiga me pediu um favor, que não seria tão urgente assim. Eu poderia ter deixado para hoje, ter gravado o vídeo ontem, enquanto tava, né, naquela coisa, naquela inspiração e tal, e ter deixado para fazer o favor dela hoje. Aí fui focar ontem nisso, o sol foi se pondo e tal, anoiteceu, e aí não deu mais para gravar o vídeo ontem, tive que deixar o vídeo para gravar hoje. Então é isso, eu vou ter que aprender a falar mais não, mesmo que seja incômodo para mim, incômodo para a pessoa, mas as pessoas vão ter que entender e eu preciso levar meu trabalho a sério, porque se eu não levar a sério, ninguém vai levar, né? Então esse é um dos primeiros passos que eu tipo, já comecei a fazer, né? Estou começando já a fazer para conseguir fazer mais crochê. O segundo passo que pode parecer clichê, né, gente? A gente vê todas as crocheteiras falando isso. A questão de estar mais ativa nas redes sociais. Porém, dá uma diferença enorme mesmo. Eu já consegui várias encomendas por estar postando nas redes sociais. Às vezes só postando coisas ali mesmo que tá produzindo, por exemplo. Eu tô fazendo aqui um paninho de copa, um paninho de prateleira, tá vendo? E aí, gravar story, dando bom dia, mostrando que eu tô crochetando, o que tô fazendo, falando um pouco, conversando um pouco com o pessoal, postando inspirações. Agora mesmo está vindo aí carnaval.
Então a gente vai ter que estar postando inspirações de roupas de verão, né, que tá super em alta. E, ou para quem não trabalha com vestuário, trabalha com moda casa, por exemplo, aquelas coisas mais coloridas para casa e tal. E aí, cada um no seu nicho consegue, né, gente? Quero estar mais ativa também nas redes sociais, postando diariamente ali story, nem que seja um bom dia e mostrando a peça que eu tô crochetando, que a gente sempre tá fazendo alguma coisa, né? Mesmo quando a gente não tiver encomenda, a gente vai estar fazendo alguma coisa pra gente mesmo, ou a gente vai estar organizando nosso cantinho, organizando nossos barbantes, mostrando os barbantes que chegaram. Isso é legal, que as pessoas se conectam com isso e vê que ali somos pessoas de verdade, né? Que se vê que se encomendar com a gente não vai ter golpe, né? Somos pessoas de verdade, vamos enviar tudo certinho. Então, as pessoas precisam ter essa segurança, né? Quando vê o nosso trabalho. Uma meta para 2026 é começar a enviar para fora da minha cidade. Gente, eu quero enviar para todo o Brasil. Eu não quero ficar refém aqui dos clientes na minha cidade, sabe? Então, esse também é um dos motivos que eu preciso estar realmente ativa nas redes sociais. Porque como é que as pessoas de outros lugares vão conhecer o meu trabalho? Através da internet, né? Então, eu tenho que estar postando lá tudo que eu fizer. Por exemplo, tem coisas desse tipo aqui, trabalhos menores, que eu não tenho, assim, na minha grade no Instagram. Só que eu preciso colocar tudo o que eu fizer. Porque pode ser que não seja uma coisa muito grande e tal, mas tem pessoas que gostam, tem pessoas que querem para suas casas. Então é legal que as pessoas vejam que eu não produzo apenas é, peças grandes, peças de vestuário, tapetões e tal. Eu produzo também peças menores, né? Que fiquem a gosto do cliente aí. E como eu disse para vocês, eu fiz uma imersão esse ano com a Ana Galante. Que mulher maravilhosa, gente. Perfeita demais o curso dela. Ela ensina, assim, uma simplicidade. E você fica chocada. Eu digo, meu Deus, eu achei que isso era tão complexo. Eu achei que era um bicho de sete cabeças, fazer tal coisa. Mas ela ensina de uma forma tão natural, tão simples, que você pega assim, ó, na mesma hora. Perfeita. E eu não pude fazer o curso dela na época, né, que teve a imersão. E eu espero que esse ano tenha novamente a imersão, porque eu quero muito fazer o curso de design de moda, né, crochê. Eu quero muito fazer para pegar mais as técnicas, as manhas de produzir vestuário, para quando o cliente vier com uma peça, eu não ficar desesperada, não ficar preocupada. E se eu não achar videoaula, para não recusar. Inclusive, eu fiz um conjunto, eu acho que eu já postei aqui no canal, um conjunto amarelo, que eu fiz sem videoaula. Eu fiquei chocada que eu fazia isso depois da imersão, né? Eu fui vendo assim como as coisas iam se encaixar e tal. Aí pegava inspiração daqui, inspiração dali, olhava assim pela foto e eu consegui fazer, gente. Eu fiquei, assim, chocada mesmo. Fiquei muito agradecida a Deus. Eu orei também, né? Pedindo da sabedoria e tal. E eu consegui fazer. E depois disso eu fiquei com menos medo ainda de produzir vestuário. Inclusive, essa mesma cliente voltou pra mim e eu acabei de fazer agora um vestido. Eu também não achei videoaula de como ela queria. Fui fazendo adaptações. Inclusive, ela me falou pra eu ficar livre, pra eu ir adaptar as coisas e tal. E eu consegui fazer. Vou fazer um vídeo dele, que eu vou entregar ela essa semana. Vou fazer um vídeo dele para mostrar aqui para vocês, tá? Então, quero muito fazer um post esse ano. Para mim, para melhorar minhas técnicas, né? Me aprimorar mesmo na produção de vestuários também, principalmente. Porque eu tô tendo muita encomenda de vestuário e às vezes eu fico desesperada por conta do corpo da cliente ser de tal forma. Eu tenho medo de não conseguir fazer do jeito que atenda às necessidades do corpo dela. E eu tenho medo de fazer algumas adaptações, questão de tamanho e tal. Então eu preciso tomar um curso. E não quero. Assim, eu gosto muito de fazer videoaulas, de assistir videoaulas pelo YouTube. Só que eu quero um curso mais estruturado, sabe? Preciso de um curso mais estruturado. E outra meta também, para mim, agora em 2026, é produzir muita pronta entrega e de valor acessível, principalmente em moda casa. Eu quero fazer peças diferentes, porque assim vai estar agregando valor, né? Quero fazer de forma acessível para ir para todos os bolsos. E dessa forma também eu vou conseguir vender melhor na internet, porque as pessoas que não me conhecem, por exemplo, se eu colocar um valor um tanto alto, vão ficar com medo de comprar. Mas se eu colocar um valor acessível, vai ser mais fácil essas pessoas comprarem ali para ir adquirindo segurança e tal. Então, agora que eu já comecei a fazer algumas adaptações, criar algumas coisas assim na mente e tal, eu me sinto um pouco mais segura de conseguir fazer umas peças diferentes. E sim, tem muita videoaula na internet aí no YouTube.
E eu vou pesquisar, vou procurar, vou fazer umas peças, modelos diferentes, cores diferentes. Vou usar mais nessa parte, sabe? E quero estar fazendo aí quero estar fazendo várias ações de venda aí, de moda casa. Colocar meu grupo no WhatsApp em movimento, grupo de clientes. Talvez agora no início do ano não seja o momento. E eu não vou conseguir fazer agora também, porque eu tenho alguns encomendas ainda pendentes e tal. Mas eu já vou estar focada nisso. Vou fazer também sorteio. Eu fiz sorteio ano passado e o retorno que eu tive foi muito bom dos sorteios que eu fiz. Eu percebi que dá pra gente ganhar o dobro ou mais de lucro que a gente teria vendendo aquela peça, dependendo do valor do bilhete que eu colocar, né? E também da época do ano. Porque, por exemplo, essa época agora, no início do ano, fazer sorteio de muda casa não é o ideal. Esse tempo agora, o ideal é vestuário mesmo. É cropped, top, shortinho de praia, porque estamos no verão, né, gente? E aí vem agora o carnaval. Então, essa é a época da gente vender top mesmo. E para quem produz apenas moda casa, é a época que cai um pouco, né? Às vezes o movimento. Porém, fazendo ação de venda, fazendo promoções, né? Colocando valores acessíveis, é possível assim estar vendendo também, tá? Não tem nenhum problema, não. E, gente, eu sei que esses resultados não virão do dia para a noite. Eu sei que não vai ser assim de um dia para o outro, mas a mudança, as mudanças que eu preciso fazer, precisam começar desde agora, né? Eu preciso começar a mudar minha mentalidade, meu comportamento desde agora. Preciso fazer a minha organização desde agora para que esses resultados possam fluir, né? Possam chegar. Então, esse vídeo aqui é um compromisso, né? Que eu tenho comigo mesma de colocar tudo isso que eu falei aqui em prática. Eu quero no final do ano voltar aqui nesse vídeo, fazer um review dele com vocês e mostrar para vocês os resultados que eu tive fazendo todas essas mudanças, tomando essas decisões para o meu ateliê dar certo, eu ser uma crocheteira de sucesso. Eu sei que não será fácil, mas eu sei que se eu persistir, vai acontecer, né? Aconteceu com nossas colegas Aninha Crochê Redex, aconteceu com Cauana Santos, aconteceu com Anne Galante, e só basta a gente persistir, né? A gente não pode desistir. A gente sabe que não vai ser fácil, de degrau em degrau mesmo, mas a gente não pode desistir. A gente não pode esperar que as coisas aconteçam de um dia para o outro, né? A gente precisa ter disciplina. E se você também vive do crochê, ou você quer viver do crochê, se você sonha com isso, então fique aqui comigo. Vem acompanhar de perto essa minha jornada de viver do crochê em 2026, porque eu tenho planejado aí muita coisa. Vou mostrar tudo para vocês. Vou mostrar para vocês a minha agenda que eu fiz de clientes. Eu ia pegar uma agenda e ia comprar na internet, mas no momento não estou podendo investir nisso. Então, eu fiz aqui em casa, como eu trabalho com impressão, né? Eu fiz aqui, peguei um modelo, imprimi, e vai ser uma forma de eu ter também, de uma forma mais organizada aqui para mim, a questão das encomendas, datas, tudo direitinho, modelos, cores, videoaulas, se tiver, tudo escrito, né? Registrado, e quando chegar no final do mês, eu até vou poder fazer os cálculos, no final do ano fazer o cálculo de cada mês. E esse vídeo é apenas o começo de uma série de vídeos sobre minha rotina com crochê em 2026. Venha acompanhar de perto. Beijo e até o próximo.